Direto da redação. Já está comigo aqui no estúdio Viu Digital, aqui virtualmente, o advogado Antônio Maurício Costa, com quem aqui eu converso e cumprimento primeiro dando bom dia. Doutor Maurício, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte do seu programa. Um prazer muito grande estar falando com você nesse momento, Roberto. Doutor Antônio Maurício Costa, nós estamos diante de uma, não diria talvez revolta, mas uma insatisfação por parte de prefeitos do norte do estado, do Rio de Janeiro, de alguns prefeitos. O prefeito Elbert Rezende, de Macaé, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, prefeito eleito de Quissamã, Marcelo Batista, Valmir Lessa, de Conceição de Macabu, e Bernardo Tavares, que é prefeito de Carapebus. E eles estão ali insatisfeitos porque o governo do estado anunciou a construção de um presídio, de uma penitenciária de segurança máxima, e vai ser as imediações de Conceição de Macabu. E como é a região que elas estão muito interligadas, essas cidades elas são satélites de Macaé, eles interpretam que ali não é o lugar mais adequado para se construir uma penitenciária de segurança máxima, tendo em vista que é uma região hoje industrializada, uma região em expansão, com uma série de investimentos. E o senhor sugeriu recentemente a região do Porto do Açu, a região do Açu, o 5º distrito de São João da Barra. Eu queria saber se tem alguma razão especial para o senhor escolher aquela região ali, ou melhor, sugerir aquela região ali para construir uma penitenciária. Tem alguma razão? Roberto, não tem uma, não tem inúmeras razões. A primeira razão, eu gostaria de deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada contra o governador Cláudio Castro. Acho ele até uma pessoa decente, religiosa, mas está mais perdido do que cachorro que caiu da mudança, entendeu? Porque o Cláudio Castro, não sei se você sabe, ele está governando pendurado numa liminar do Supremo Tribunal Federal, no que tange a questão da situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, do regime de recuperação fiscal. Então, você sabe que o Estado do Rio de Janeiro só está funcionando porque não está pagando a dívida pública federal. Então, quando o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar ao Estado do Rio de Janeiro, ele concedeu essa liminar e colocou algumas questões que o governador e o Estado teriam que tomar. Uma delas é essa decisão de Cláudio Castro é uma decisão de uma gestão temerária, porque se o Estado do Rio de Janeiro tem 1/3 do município de São João da Barra, que já foi desapropriado e que o Estado também não pagou até hoje, e que não paga, né? Porque as terras hoje estão sendo usadas por grileiros, né? Por grileiros agarrados pelo Porto do Açu. Então, o que acontece? Esse pessoal, essas terras, é importante esclarecer a pessoa que não conhece a região, que 1/3 do território de São João da Barra foi desapropriado pelo então governador Sérgio Cabral. E essas desapropriações, quando a gente fala região do Porto do Açu, você pensa que você vai colocar a penitenciária no Porto do Açu. Não é nada disso. É uma retroárea enorme. São mais de 70 mil metros quadrados. É a coisa mais longa que existe. E é o local ideal, porque lá está se confrontando com o mar e em situação continental excelente para se ter esse tipo de lugar para internação de pessoas. Tem asfalto até a porta, entendeu? Tem luz, doutor tem Maurício, água. então o senhor também Sim. coloca o seguinte: aqui em Conceição de Macabu, o Estado teria que desapropriar áreas. Nessa região do Porto do Açu, no entorno, essa retroárea do Porto do Açu, as terras já estão desapropriadas pelo Estado. Não precisaria desapropriar, seria isso também? Exatamente, entendeu? O que o Cláudio Castro está fazendo é temerário. Porque isso é prática de gestão temerária. Se eu tenho... Olha, eu não vou longe. Quando o Garotinho foi governador, eu não lembro se foi Garotinho, se foi Rosinho, um dos dois, foram fazer um presídio em Campos, eles foram fazer um presídio em Campos, foram aqui na área da Codinha e fizeram.
Tá lá até hoje, a penitenciária tá lá. Não é? Tá não lá, foi isso que tá lá. aconteceu? Foi. Na terra do Estado. Se o Estado tem terra, por que eu vou comprar terra? Entendeu? Exatamente isso que está acontecendo no Estado, não sei se você sabe, Roberto, mas o Estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, faz tudo para dar errado. Entendeu? Tudo no Estado do Rio é para dar errado. Ah, mas não é exclusividade do Estado do Rio de Janeiro, não. Isso não é exclusividade só do Estado do Rio de Janeiro, não. Sim, o Estado do Rio de Janeiro, sim. Prefeitura de Campos, tudo para dar errado. Mas tudo para dar errado. O que é que eu vou te dizer, Roberto? Tudo. O Estado do Rio de Janeiro, a maior receita hoje do Estado do Rio de Janeiro é de quem não paga ICM. E quem não paga ICM são os grandes supermercados e os grandes contribuintes que não pagam. Enquanto isso, Roberto, um soldado de polícia recebe R$ 2.043 para defender a sociedade e muitas vezes não tem dinheiro para se alimentar, porque se ele se alimentar vai deixar o filho à noite com dificuldade. Ô, doutor Maurício, essas distorções realmente elas precisam ser corrigidas. Eu falava agora há pouco aqui, por exemplo, sobre a cidade de Campos ainda, onde 2/3 da cidade está pendurada em programa social, agarrada à prefeitura, mais de 20 mil RPAs na prefeitura, com beneplácito do Tribunal de Contas do Estado. Então, realmente, são distorções no âmbito do Estado, no âmbito de Prefeitura de Campos. Isso precisa ser revisto urgentemente. Roberto, eu estou comentando com você, porque senão a gente perde o foco. Mas o foco porque está no mesmo contexto. Eu até concordo que o senhor tem que construir esse presídio aí até perto de Campos aí, porque está pertinho, para prender esse monte de gente que está aí na cidade de Campos, que estava até recentemente com tornozeleira eletrônica. Tem que ser aí mesmo. Mas eu não estou achando, Roberto, que as questões orçamentárias de Campos estão bonitas. Até porque eu estou tratando aqui de uma questão relacionada à penitenciária, senão nós não vamos ter tempo de tratar do assunto. Mas é verdade, então, mas isso precisa ser contextualizado também, porque o contexto o território é o mesmo, o Estado do Rio de Janeiro. É preciso que a gente entenda por que o Estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro, Roberto. Exato, então porque esse é o contexto, porque o Estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro, porque alguns municípios bilionários do Estado do Rio de Janeiro não têm dinheiro, porque na verdade o modus operandi e assim, o formato é o mesmo. Roberto, eu estou falando de uma situação que é grave. Gravíssima. A situação, por exemplo, do Porto do Açu, as terras do Porto do Açu estão sendo griladas. Há muito tempo. Estão sendo griladas. E você sabe que um dos homicídios mais graves do Rio de Janeiro, da Marielle Franco, aconteceu exatamente com pano de fundo, segundo as investigações, né, por conta de grilagem de terras públicas. Então, o que está acontecendo aqui é que existe grilagem de terras públicas, o governador já sabe, já foi comunicado por escrito disso, e a CODIR não faz absolutamente nada. Então, é essa área que eu estou dizendo que deve ser utilizada, que pode ser utilizada para a construção dessa unidade. Essa penitenciária. Exatamente, inclusive para uma penitenciária federal, que nós precisamos também. O governo federal precisa ter essa unidade. Então, precisa. eu não estou contra. Então, e vou dizer mais a você, Roberto, eu vou entrar com ação popular contra o governador por causa dessa desapropriação. Essa desapropriação aqui na região de Macaé e Conceição de Macabu. Entendeu? E acho que os prefeitos deveriam tratar do assunto de forma mais correta. Não, deixa eu falar com o senhor aqui para fazer justiça. Nessa região aí, pelo menos tem prefeito, não é igual de Campos, não. Mostra os prefeitos aí reunidos aí. Mas deveriam tratar mostra o aí. assunto. Só um instantinho, mostra os prefeitos. Mostrar aqui os prefeitos, o que os prefeitos falaram. Nós estamos aqui na entrada de Quissamã, 100 metros da BR-101, ao lado do prefeito Elbert de Macaé, prefeito Valmir de Macabu, prefeito Bernard de Carapebus e o nosso prefeito eleito de Quissamã, Marcelo. Por uma causa muito justa. Tomamos conhecimento de que essa área aqui vai ser desapropriada pelo Estado para a instalação futuramente de um presídio de segurança máxima, o que não combina com a nossa região, que é uma região que está
crescendo, desenvolvendo, que é uma região turística, que tem um parque nacional, que tem a Petrobras, que tem o Porto do Açu, e juntos nós vamos com certeza estar com o governador, que falou conosco ontem pelo telefone, para poder dialogar com ele e dizer para ele que a alternativa não será aqui na região norte fluminense, né, prefeito? Prefeito Fátima, respeitando a vontade do nosso povo, nós estamos aqui para dizer que esse não é definitivamente um processo, um projeto que atenda os anseios da nossa região, que impulsiona o estado do Rio de Janeiro por conta de ser a região estrategicamente, por conta da economia, por conta do petróleo. Então a gente entende que esse não é o local para ser instalado, então nós somos aqui colocando contra esse projeto. Nós estamos aqui, nesse momento, representando o desejo da nossa população, que é contrário a esse presídio, e fazendo um apelo à sensibilidade do nosso querido governador Cláudio Castro, para que ele possa nos receber e que nós possamos dialogar sobre uma outra solução, mas que esse presídio não fique aqui. Nós precisamos de desenvolvimento e não de presídio. Estamos juntos, é uma causa que é da região e nós precisamos unir força e até o governador explicar que esse projeto desse presídio aqui nessa região só prejudica a todos os municípios e aqui o norte e noroeste. Então a população é contra e nós também vamos conversar para sensibilizar ele que esse projeto não é viável para a região. Estamos aqui todos juntos, unidos, em prol de uma única causa, sensibilizar, conforme já disse o governador, para que esta obra realmente não venha a acontecer. Sabemos que toda a região não quer a construção do presídio. E eu agradeço a sensibilidade, a solidariedade de vocês e dizer que estamos juntos para irmos ao governador e mostrar para ele, né, que a nossa vontade é evitar que isso aí seja concretizado. Dizer também que o prefeito Vladimir não está aqui porque está numa agenda externa e nós estamos conversando com todos os prefeitos do norte e do noroeste fluminense e também a sensibilidade com os deputados e temos certeza que com diálogo com o governador a gente vai resolver essa questão. Doutor, aí os prefeitos aí estão contra, ficaram. O prefeito que não estava lá, porque arguiu que estava numa agenda externa, foi o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, que sempre se esconde, que é covarde. Vladimir Garotinho é muito covarde, é uma peculiaridade, uma característica muito pessoal dele, né? Essa covardia. Roberto. Ele é que não tem se manifestado com relação a essa construção, é amigo do Porto. Mas, por favor, esteja à vontade. São visões distintas. As pessoas que acabaram de falar trataram do assunto no aspecto político, que eu tenho profundo respeito pelas autoridades que acabaram de falar. Entendeu? Todas as autoridades que acabaram de falar. Nós estamos aqui tratando de um assunto relacionado à construção de um presídio, tá certo? Então, as autoridades, os prefeitos estão se manifestando de forma política. O que eu estou tratando aqui é de um assunto de natureza legal, jurídica. Eu posso te garantir que o Estado do Rio de Janeiro não tem como fazer essa desapropriação, gastar esse dinheiro, quando o Estado do Rio está praticamente quebrado, pendurado numa liminar no Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão, entendeu? Essa é a questão interessante. E que nessa região está havendo grilagem de terras públicas. E que a grilagem de terras públicas no Estado do Rio de Janeiro é um assunto que vem acontecendo há muito tempo e todo mundo passa a mão na cabeça. Ninguém faz absolutamente nada. Eu tenho por escrito escrituras e certidões do cartório de São João da Barra provando a grilagem de terra no Porto do Açu, na região do Porto do Açu. Então, é porque ninguém faz o presídio lá porque estão protegendo os grileiros. É isso. É isso que está acontecendo. Mas se está protegendo o grileiro, não tem que proteger grileiro, não. Lá é a região mais adequada para se construir o presídio. Até aí eu estou com o senhor. Tem que construir o presídio aí mesmo, levar lá, é um lugar adequado. As condições estruturais são boas. O estado do Rio de Janeiro já tem terras de sobra aí na região do Porto do Açu para construir a penitenciária. Agora os prefeitos que estão aí debaixo da coberta, os amigos do Porto, que tem prefeito aí que é amiguinho do Porto, que vive dentro do Porto tomando cafezinho, presta continência
aos executivos aí da Prumo, do Porto do Açu, são até propagandistas, garotos propagandas de Porto. Mas isso tem muita gente, Roberto, agarrado com parente empregado no Porto, tem muita gente conhecida. Entendeu? E esse Porto veio para aqui dizendo que nós vamos dar emprego. Sabe o que é emprego que eles dão aqui, Roberto? Sabe? Né? Mariola. Meu respeito às pessoas, mas é de porteiro, de cafezinho, é para servir cafezinho, porque os grandes empregos, os cidadãos ficam na capital, são os ricos, são os sabidos, entendeu? Então, quando aconteceu a prisão do Sérgio Cabral, eu achei que isso ia se resolver. Sérgio Cabral disse que levou grana de Eike Batista, foi condenado e até agora o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência para anular a transação do Porto, porque, segundo as informações do processo, houve grana no negócio, Roberto. Segundo o que consta do processo que foi julgado no TRF2. E essa situação do Porto é uma situação que precisa ser resolvida. É preciso que alguém tome uma providência e resolva essa situação, porque até os cidadãos que estão com as propriedades lá, até hoje não receberam as indenizações. Tem 15 anos e os processos nem sentença de primeiro grau tem. É o maior mistério que existe. Doutor Maurício, eu quero agradecer a sua participação, a gente está se aproximando do comercial aqui, e dizer que a sugestão, ela deverá ter boa acolhida, porque as condições aí realmente para a construção da penitenciária no Porto, elas são adequadas, já tem terras ali de sobra para construir, a localização é estratégica, porque está pertinho de um monte de gente que futuramente poderá ter acomodação nesta penitenciária. Mas muito obrigado aqui pela participação do senhor, viu? Roberto, se esse presídio for feito, se o governador Cláudio Castro insistir em fazer esse presídio na região de Macaé e de Conceição de Macabu, eu te garanto uma coisa, Roberto, vou encaminhar uma petição ao ministro Dias Toffoli pedindo a ele para revogar a liminar que foi dada ao Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro não precisa de liminar, porque está fazendo a gestão mais temerária que existe. Perfeito. Doutor Maurício, muito obrigado. Doutor Antônio Maurício Costa. Eu que agradeço a você, Roberto. Bom dia. Precisamos conversar mais, Roberto. Precisamos conversar mais. Um abraço.